Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Essa manhã, como esse domingo, o primeiro domingo do mês, também temos a alegria de mantermos a nossa ligação com Cristo, a videira verdadeira. Então seja bem-vindo à mesa do Senhor, e que juntos possamos adorar, engrandecer a Deus, exaltar o teu santo nome, ouvirmos a sua palavra e que nos leve a momento de comunhão. Esse é o propósito. Nos reunimos para juntos, em comunhão, participarmos desse momento de intimidade com Deus. Que o Senhor aceite a minha, a sua, que o Senhor aceite a nossa oferta de adoração. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53, um texto já, posso dizer, tradicional, mas hoje é dia de ceia, e ele também tem a sua importância dentro da nossa meditação, de daqui a pouco, na hora da ministração da palavra. Isaías, capítulo de número 53, sempre importante lembrar, que aqui fala do sofrimento vicário do servo do Senhor. Vicário foi o ato em que o Senhor substituiu, como eu costumo dizer, aqui esse capítulo 53 é um processo de substituição. Então o termo vicário é isso, aquilo que era para eu e você sofrermos, Jesus sofreu. Então substituiu, o castigo que era para eu sofrer, estava sobre ele. Então é o sofrimento vicário do servo do Senhor. A partir do versículo 1 diz assim, o capítulo 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por o juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, ou seja, por mim e por você, ele intercedeu e continua intercedendo. E hoje nós vamos ver isso dentro da nossa reflexão. Vamos orar, vamos agradecer, porque ele, a sua obra vicária, propiciou, providenciou para nós a oportunidade de ter comunhão com o Pai. Ele reconciliou, estávamos como inimigo, mas ele apaziguou a ira
e trouxe a paz e a oportunidade de nós termos comunhão com o nosso Senhor. Oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que fazemos questão de ler todas as vezes em que participamos da sua mesa, porque hoje é um dia de lembrança, hoje é um dia de trazer a memória, e para o cristão repetir certas coisas não pode ser problema, pelo contrário, como o apóstolo escreveu, é uma segurança para nós. Assim eram os memoriais, quando então Josué atravessara o Jordão, e erigiu ali um altar com 12 pedras, cada uma significando as 12 tribos, para que eles e os filhos no futuro, os netos, quando passassem, vissem aquele memorial, pudessem lembrar que o povo de Deus passou a pé enxuto sobre o Jordão para alcançar a terra prometida, e assim passava de geração para geração, e não havia problema para lembrar, pelo contrário, era a alegria de saber que o Senhor cuidou. Jesus, ao instituir a mesa, ele disse: fazei isso em memória de mim, lembre-se disso, façam isso em minha memória. E hoje nós estamos aqui para lembrar que a única segurança, a certeza que temos, que nos permite estar na tua presença, foi porque Cristo morreu na cruz, derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados e propiciar para nós a salvação. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, e estamos essa manhã para servir, para te louvar, para agradecer por esse ato de justiça, por esse ato de amor, um amor incomparável, um amor incondicional, porque nós não oferecemos, nós não apresentamos nada que pudesse atraí-lo, mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor veio e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, Deus, nós queremos te louvar por isso e agradecer. Hoje é dia de trazer a lembrança, o acontecimento mais importante que ocorreu em todos os séculos, que foi a redenção do homem através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós reconhecemos isso e queremos te louvar, te bendizer. Receba a nossa adoração, receba esse culto, fale ao nosso coração, fale às nossas vidas e nos fortifique. No nome de Jesus, amém e amém. Inspirado nesse texto, assim o pastor Cláudio Claro compôs esse hino, né? Então vamos louvar. Cristo levou sobre si as nossas dores. É esse processo de substituição, onde eu e você hoje podemos gozar da paz. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas somos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Olha só, Ele fez por nós. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Ele é o pão da vida, igreja. Pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus
Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Adora Ele, igreja. Recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Recebe. Vamos cantar mais uma vez? Lá em cima. Cristo. Levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Sofreu, padeceu, foi humilhado. Ele sofreu Tudo para que eu e você pudéssemos ter esse momento de paz, de liberdade. Oh, aleluia. Seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Jesus, pão da vida. Jesus, Jesus, luz do mundo. Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Obrigado a Deus pelos seus conselhos. Maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Jesus, Deus Emanuel. aleluia. Jesus, Jesus, Santo dos Santos, árvore que dá vida a todos nós. árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Jesus, O que Ele é? é digno de louvor. Jesus, Recebe adoração. Aleluia. Glórias sejam dadas a Ti. Ele recebe a adoração da igreja. Quem deve adorar? Eu e você. Então adore, então glorifique. Glorifique porque Ele é o príncipe da paz. Vivemos em dias tão difíceis, de guerra, de rumores de guerra, de tantas situações, mas a paz de Deus que excede todo entendimento, essa estará presente em nosso coração, fruto da ação do príncipe da paz, o pão da vida, que nos alimenta dia após dia, muito mais do que o pão com manteiga que é colocado na nossa mesa, mas o pão que sacia a fome da nossa alma, que nos nutre para mantermos firme a nossa caminhada, a jornada da fé, o sangue que nos lava e nos purifica dos nossos pecados, fonte
da água da vida. E o Senhor, E essa é a fonte que jorra entre nós, igreja. que flui Esse rio de água viva que cura. Que nessa manhã você possa se posicionar e deixar que essas águas venham sobre a sua vida. Venha para te restaurar, venha para te curar. águas que Oh, aleluia. que limpa, Que Ele possa passar essa manhã sobre nós. passar, Do rio passar. Passa sobre nós, Senhor. tudo vai transformar. Nos leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Oh, glória! Quero viver no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir Glória a em Deus. águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. O que Ele é, igreja? Tu és a fonte, Senhor. Ei, maravilha! Aleluia! Tu és o E o Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor. Se você conhece o hino, feche os seus olhos. E como dias de intenso calor, onde nós precisamos de água que refrigera, que traz um renovo, mergulhe nesse rio. Deixe essas águas estarem sobre a sua vida. Nós estamos falando da fonte da água da vida. Nós estamos falando de Jesus. Onde o rio passar, tudo tu vai transformar. Nos leva a vida do próprio Deus. E este rio está aqui, igreja. Este lugar. Quero viver Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em mais água. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, no rio, Senhor. Tu és o rio, fonte de água viva, oh, rio que restaura, que cura, oh, bendita a tua presença, presença gloriosa,
presença santa e restaura. Oh, adorado, adorado, bendito seu sangue que nos purifica, bendita a tua presença que nos alimenta, água que sacia nossa sede. Oh, aleluia, bendizemos o seu nome, Jesus, bendizemos a tua presença, Senhor, em nosso meio. Aleluia, glória, glória. Glorifique o seu nome que é santo, glorifique a sua presença que nos assiste, glorifique a sua presença que nos conforta, nos consola, nos edifica e nos traz nova vida. Oh, adorado, digno, digno, poderoso Deus, poderoso Deus. Obrigado, obrigado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmã Tatiana, faça essa oração entregando louvor neste momento. Glória a Deus. Oremos. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és em nossas vidas e por tudo que Tens feito. Agradecemos a Ti pela essa manhã, Senhor Jesus, pela adoração, Senhor Jesus. Recebe, Senhor Jesus, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, estar conduzindo esse culto, Senhor, dessa manhã, Senhor Jesus. Esteja conosco, meu Pai, e já possamos sair daqui, Jesus, transformados, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe ricamente. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixar aqui alguns anúncios com respeito a esse mês de dezembro, né? Está aí, é o mês que finda o ano, né? Mas nós temos algumas programações. A irmã Marilene, líder da União Feminina, convida para a próxima quinta-feira, para a confraternização, às 19 horas. Aí eu peço que as irmãs, né, elas estão, quando a gente fala de confraternização, certamente está falando de um comes e bebe também, né? Não é verdade? Então, veja com a irmã o que está sendo feito, né, cotizado ali para essa programação, ainda um pouco diferente dos outros anos, mas com toda a prudência que temos procurado ter, ainda dá para fazer nessa atividade, tá bom? Até porque a maioria já estão aí, graças a Deus, vacinados, muitas das nossas senhoras já tomaram a terceira dose, mas a gente procura manter ali um protocolo. Mas o importante, mulheres, quinta-feira, às 19 horas, a confraternização. Próximo domingo, dia 12, pela manhã, às 9 horas, esse ano, também nós procuramos ajustar a programação do projeto Ágape, que é um projeto que vai completar o seu 9º aniversário, né, Tayane? Graças a Deus, Tayane tem se mantido, porque foi algo idealizado por 3 jovens, e Tayane é aquela que perseverou, permaneceu, né? Nós louvamos a Deus pela vida da Tayane e pelos irmãos que se ajuntaram, somaram esse grupo. Ainda que durante essa pandemia teve que descaracterizar um pouco as ações, que também é um trabalho evangelístico, nós nos empenhamos mais no aspecto social, do cuidado, e é o dia que nós marcamos para entregar os alimentos, para montarmos a cesta de Natal, que vamos entregar para as famílias antes do dia 25, tá bom? Então, aqueles que assinaram a lista, o dia 12 é o dia que nós vamos marcar para que os irmãos possam trazer, né? Com respeito a pastor, o frango, nós já ligamos ali o freezer, ali na frente, para poder colocar ali, manter, né? Porque são alguns utensílios que normalmente não entregamos
nas cestas normais de cada mês, mas no Natal dá aquela incrementada com carinho, né? Porque o melhor tempero é o amor, né? Então, o que você for fazer, seja o que for que estiver doando, doe com amor. Aí, esse dia será um culto de celebração, de gratidão pelo projeto, todos aqueles que são envolvidos, e nós vamos receber também um pastor convidado. Pastor Yuri, um jovem pastor, mas que já tem uma experiência muito grande no aspecto missionário, de participar de eventos com tribos, também no trabalho da Jocum. Ele sempre, quanto jovem, Yuri sempre foi muito envolvido. Recentemente, estava em Pernambuco, em Olinda, esteve na abertura, né, foi um dos responsáveis na parte missionária ali da abertura da igreja em Garanhuns, e agora ele está retornando ao Rio, e convidei-o para estar aqui conosco no próximo domingo. Aliás, eu vou até que providenciar o irmão, a esposa também está grávida, a família da esposa é aqui de Nova Iguaçu, esqueci o bairro, e ele, para poder, questão do translado, mudança, vender o carro, vou ter que providenciar um meio para buscar o pastor. Quem tiver uma boa ideia, depois pode falar comigo após o culto, mas eu vou precisar de buscar Jardim Alvorada, né, que é o bairro em Nova Iguaçu, para buscar e depois levá-lo, e por isso também optamos pelo culto da manhã, domingo, às 9 da manhã, e o pastor Yuri vai estar pregando. Os irmãos aí, embora eu gosto da frase do saudoso bispo Roberto, né, que foi aquele que Deus permitiu estar aqui no Brasil e depois fundar a Igreja Cristã Nova Vida, já falecido há quase 30 anos, e o bispo Roberto costumava dizer que evangelismo não era para ter departamento de evangelismo na igreja, porque evangelizar é dever de todos, o ID é para todos, né? Mas no próximo domingo também é celebrado o dia da Bíblia. Seria interessante criarmos uma mobilização. Graças a Deus eu estava ansioso, já tinha encomendado, são mais de 100 exemplares do Novo Testamento, mas já chegou, para que a gente possa estar fazendo um trabalho evangelístico e estar distribuindo e convidando as pessoas, ou quem sabe após o culto do Projeto Ágape, sair e fazer esse trabalho de evangelismo, falando da importância da palavra de Deus. Então, é um investimento que tenho alegria de estar realizando. Sexta-feira, quando eu cheguei aqui, pela manhã, a moça que trabalha aqui na igreja, né, a Conceição, me falou: pastor, chegou aí 2 caixas aí. Eu falei: não, opa, que bom. Foram as Bíblias, no caso o Novo Testamento, que nós encomendamos e compramos para a evangelização, ok? Então, próximo domingo esteja pela manhã, às 9 horas, para nós então celebrarmos o aniversário do Projeto Ágape, e está também pontuando essas ações de grande importância. As crianças, eu já falei aqui sobre o Natal, né, a Escola Bíblica Infantil vai ter uma singela apresentação à noite, no culto das 19, e no culto pela manhã, os novos adoradores, que já têm dirigido louvor, todo último domingo pela manhã, só que as canções serão canções, a gente tem o hábito de dizer natalina, né, mas que fala acerca de Cristo, do nascimento de Cristo, desse grande acontecimento que marcou a história da humanidade, tá ok? Então, essa é a nossa programação aí de Natal, e fechando o dia 31, o nosso culto de gratidão por mais um ano, dependente das circunstâncias, de tantas situações, mas nós não podemos deixar de agradecer e pedir a graça de Deus para o próximo ano, que o Senhor nos fortaleça para darmos continuidade à nossa jornada, tá bom? Muito bem, que você possa participar. Final do culto, eu quero estar orando junto com os irmãos, e também peço oração, né, pela minha família. Meu tio Jean, irmão da minha mãe, faleceu ontem à noite. O corpo está sendo aqui velado na capela. Eu ainda não sei assim, o horário, espero que eu ainda tenha a oportunidade de sair aqui do culto e estar ali junto com meus primos, para poder, né, prestar também ali o sentimento, a esposa também do meu tio, meu falecido tio, mas no final estaremos orando, pedindo a Deus para
trazer o conforto, né? Meu tio trabalhou muito tempo como motorista na prefeitura, dirigindo aí os caminhões. Recentemente, quem estava fazendo esse papel era um dos seus filhos, Juscelino, talvez alguns conhecem também, motorista na prefeitura. E, como eu disse, está sendo velado aqui na capela. Meu pai ficou de ver o horário certinho, para que eu possa depois estar anunciando. Então, eu peço oração pela minha família, né? Já visto que é um tio, e os irmãos, principalmente, né? Como eu disse, minha mãe, minhas tias, e os filhos sentem muito a perda do ente querido. Mas no final do culto nós vamos estar orando. Quero agradecer a presença, já pela segunda vez, né? Fabiana, seja bem-vinda, tá bom, Fabiana? Deus abençoe, sinta-se sempre à vontade, todas as vezes que desejar, as portas estão abertas. Já aproveito aqui para reforçar, você é a nossa convidada para o dia 9, viu, Marilene? Depois, ó, tá? Como você é a nossa convidada, não precisa de se preocupar com o que trazer, que venha você, tá bom? A sua presença vai nos trazer bastante alegria, tá? Então, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, vamos entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, né? Então, louvo a Deus pela minha vida financeira. Primeiro dia útil, já fui lá, o governo já tinha depositado até 13º. Então, louvo ao Deus pela porta que Ele abriu e assim tem abençoado, dado a oportunidade de servir também ao Senhor com alegria. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que assim haja mantimento, mas é uma atitude de alegria, de gratidão, não de peso, de obrigação, né? Mas um ato voluntário e de generosidade. Um dia que marca também a nossa oferta missionária, porque a parte de oferta, toda ela nós designamos no primeiro domingo primeiro domingo e toda semana, eu faço assim com toda a primeira oferta, do primeiro ao segundo domingo, a parte de oferta, designando ela toda para a parte de missões. Alguns irmãos também têm ofertado para o centro social, que o pastor Antônio deve retomar, né, a obra no ano que vem, está sendo construído lá em Paracambi, né? E por esse período houve necessidade de ficar parado, e alguns irmãos também têm contribuído, e como eu disse, já visto, trazendo as lições, os ensinamentos, como o Senhor que se entregou por inteiro, né? Trazemos um pouco, fazemos uma ponte naquilo que celebramos essa manhã, ceia do Senhor, e o fato de Cristo ter, né, se entregou por inteiro, como oferta por todos nós. Então é o dia que nós marcamos para abençoar a obra missionária, a campanha do Quilo, do Projeto Ágape. E eu agradeço pela sua fidelidade, pela sua generosidade. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pelo comprometimento, fidelidade do teu povo, dos irmãos, que reconhece que todo benefício, que toda boa dádiva vem dos céus, do Pai das luzes, do nosso Senhor. Como dizia no passado, né, os hebreus, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E nós somos testemunha da provisão, do cuidado, do Senhor suprir as nossas necessidades e nos dá a oportunidade também de suprir a necessidade do outro. Porque o período que às vezes ficamos desempregados, isso não significa que nós não temos a provisão de Deus, mas é também uma oportunidade do Senhor usar os seus para cumprimento da tua palavra. Como disse o salmista, fui moço e agora já sou velho, e toda a sua descendência jamais viu o justo mendigar o pão. Então o Senhor, hoje, se eu tenho um pouco mais, o Senhor me dá a oportunidade para abençoar e fazer com que essa promessa do salmista se cumpra na vida do outro, assim também como um dia já fui ajudado, já fui abençoado por pessoas. E isso deve ser uma prática entre nós, a alegria de suprir as necessidades uns dos outros, abençoarmos uns aos outros, porque somos uma família. Então, aquele que tem, que abençoe. Aquele que necessita, que seja abençoado.
E essa é a dinâmica. E obrigado a Deus, porque esse dia é marcado por isso, nessa alegria de dar. E a tua palavra diz que melhor é dar do que receber. Dai e dar-se-vos-á. Que assim seja, sempre esse espírito de fidelidade, de liberalidade entre nós, como quem participa, não com peso, não com medo, com dúvidas, com receio, mas com alegria, porque a tua palavra também diz, servir ao Senhor com alegria, e em todos os sentidos nós assim devemos servi-lo, inclusive na nossa vida financeira. Portanto, receba essas entradas que entregamos a ti nesta manhã, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Bom, antes de deixar aqui o texto da palavra de Deus, como que está aí para vocês a questão do ar, quem senta aqui no meio, onde está mais, normalmente onde pega mais centralizado, está tudo legal, tá bom, podemos continuar, você vai ficar depois aí, temperatura ok, muito bom, Deus abençoe. Irmã Marlene, cadê a Bárbara, cadê a aniversariante do dia? Que bênção, hein? Dia do aniversário, fazer uma prova, que tomara que ela seja aprovada, Deus abençoe, né? Manda meus parabéns para a Bárbara, glória a Deus. Queridos irmãos, como eu anunciei, e eu louvo a Deus porque, calhou dentro da exposição que nós estamos fazendo, da primeira epístola de João, a mensagem de hoje, ela tem tudo a ver com o dia, porque nós vamos falar de Jesus, nós vamos dar ênfase à pessoa de Jesus, hoje é ceia, e é uma mensagem que, normalmente, dia de ceia, eu prego a mesma palavra que prego no culto da manhã, eu prego à noite, e também dá para eu pregar, mesmo que às vezes os irmãos que frequentam à noite não estão acompanhando ao vivo, pode depois ver pela gravação a mensagem, mas não interfere na questão da pregação, ela pode ser uma pregação avulsa, mesmo que esteja dentro de uma série. Para quem está de manhã, a gente mantém essa dinâmica de escola dominical, e eu posso lembrar um pouco algumas coisas que falamos na semana passada, mas o tema da nossa mensagem, antes de participarmos da Santa Ceia, é Jesus, o advogado incomparável. Vamos abrir a palavra de Deus, na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Mesmo tendo que interromper na semana que vem, mas depois temos como dar continuidade, porque ainda é o início do capítulo, eu só vou ler 2 versículos nesta manhã, com os irmãos. Diácono Aurimar, pega mais um pouco de água. Ontem na consagração eu quebrei outro copo, o pastor fez arte aqui, enquanto eu estava ministrando a palavra, eu acabei esbarrando no copo, caiu, e eu tenho estado bastante rouco, mas preciso da minha voz logo mais, ore por mim, Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versos 1 e 2, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por esses dias de ensinamento, de aprendizado também, Senhor, porque conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta, Jesus é a verdade, a Tua palavra é a verdade, e quando nós conhecemos, isso nos dá a oportunidade de errarmos menos, porque a própria Escritura diz, erramos por não conhecer a palavra, por não conhecer as Escrituras.
Então, ó Deus, que seja esse momento de grande importância, ainda que dentro de uma série, mas essa palavra que se encaixa bem no dia de hoje, porque hoje é dia de falar de Jesus, hoje é dia de falar da árvore da vida, hoje é dia de falar do príncipe da paz, mas hoje também é dia de falar do nosso advogado incomparável, aquele que está junto ao Pai, intercedendo por nós. Senhor, toma o coração do meu irmão, os seus ouvidos, assim também como os meus lábios, e dê-me condição de poder, ó Pai, transmitir aquilo que tive a oportunidade de estudar, meditar, anotar e passar para a tua igreja nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Filhinhos meus, né? João, com essa expressão tão afetuosa, como eu disse na introdução dessa carta, João, muito mais do que um presbítero, né? O apóstolo João, que escreveu o 4º evangelho, que escreveu também, né, as revelações de Apocalipse, João, muito mais do que um presbítero, nós percebemos que o trato dele com os seus leitores, com aqueles que ele escreveu essa carta, é como um relacionamento de um pai com um filho. Esse capítulo 2, várias vezes você vai ver utilizando esse termo, filhinhos, e aqui ele diz, filhinho amado. Então, como um pai que pega, rapaz, tu vai sair na imagem hoje, Deus abençoe, obrigado, tá? Então, como um pai que pega o filho pela mão, que conduz, que não permite com que ele tropece, que livre ele do perigo, do terreno tortuoso, que leva ele por um bom caminho, que o ensina. Então, esse termo afetuoso aqui de João é como um pai que conduz essa igreja, não apenas para longe das falsas doutrinas, do falso ensinamento, dos falsos promessas, dos falsos profetas, melhor dizendo, dos falsos mestres, que tentavam de todas as formas, né, interferir. E como nós temos dito, primeiro, segundo e o terceiro século, o gnosticismo foi algo terrível para a igreja, dificultou muito, e por isso os apóstolos com frequência tinham necessidade de estar defendendo a fé evangélica. Por isso essa carta, né, ela é muito mais do que uma carta, do que uma epístola, é um tratado teológico, é uma apologética da fé, é uma defesa que João faz, as suas afirmações, na verdade, vai contrapondo, né, desmentindo, fazendo cair por terra os falsos ensinamentos dos falsos mestres. Então, como um pai que conduz, não apenas para levar o filho, a criança, para longe da falsa doutrina, mas também um pai que aponta o caminho para vencer o pecado. Esse é o propósito que nós vamos ver aqui essa manhã. O propósito aqui é encorajar os crentes a não pecarem. Por quê, irmãos? Porque a prática do pecado é incompatível com a nova vida em Cristo. Hoje nós somos uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, né? O que roubava não rouba mais, o que mentia não minta mais. Então é uma vida de uma nova criatura. Nesta mesma carta, no capítulo posterior, ou seja, no capítulo 3, no verso 6, João vai dizer, quem vive pecando não viu a Deus nem o conheceu. Quem pratica o pecado, quem vive no pecado, então ele diz que não conheceu, não viu a Deus nem conheceu. No mesmo capítulo 3, no verso 9, ele vai dizer, quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Além de não ter visto a Deus, de não conhecer a Deus, não é nascido de Deus, ainda não é filho de Deus. Como nós vimos na semana passada, no capítulo anterior, no capítulo 1, os versos 6, 8 e 10, vai mostrando muito bem a vida daquele que é conduzido, que vive no pecado, porque o pecado nos induz a tentar enganar os outros. Verso 6 do capítulo 1, o pecado nos induz a tentar enganar a nós mesmos. Versículo 8. E ainda o pecado nos induz a tentar enganar o próprio Deus. E nós podemos ter 3 atitudes em relação ao pecado. A primeira delas
é negativa, eu espero que nenhum de nós aqui venhamos ter. A primeira é tentar esconder. E como isso é prejudicial, as consequências daquele que tenta ocultar. É bom lembrar o Salmo 32, Davi, no versículo 3, ele diz: enquanto me calei, enquanto ele reteve, enquanto ele não confessou, enquanto ele não falou do seu pecado, ele então disse: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. O pecado adoece o homem, o pecado tira a alegria do homem. No Salmo 51, Davi, ele então pede ao Senhor: restitui-me a alegria da minha salvação. Então isso significa que ele perdeu a alegria, o gozo, a satisfação, o prazer, porque o pecado traz essas consequências. O pecado destrói a família. Davi teve a sua família destruída por causa do seu pecado. Então, aquele que esconde é algo terrível. Essa é uma das atitudes. Então eu disse, a primeira ela é negativa. Não é bom que a gente esconda, mas é bom que a gente faça a segunda: confesse. Aí, aquele que confessa, o versículo 7 e principalmente o versículo 9 do capítulo anterior, o capítulo 1, diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, porque o perdão é um ato legal. O mesmo Salmo 32, quando eu disse que Davi ocultou, e quando ele fecha, quando ele tenta esconder, achar que pode esconder, ele envelhece, os seus ossos envelhecem, ele sofre consequências na sua própria saúde. Mas o Salmo, o título do Salmo é a bem-aventurança daqueles que têm os seus pecados perdoados. E exatamente começa assim: bem-aventurado aqueles cujos têm as suas iniquidades perdoadas. Essa é a segunda atitude, e é o que eu e você precisamos fazer: confessar e receber os benefícios dessa confissão, que é o perdão e a purificação. E a terceira atitude é triunfar sobre o pecado, e é o que nós vamos ver agora. É o que o texto aqui está nos dizendo, esses 2 versículos que nós vamos meditar essa manhã. Porém, é importante ressaltar, e algo que o pastor Hernan Dias Lopes escreveu acerca desse assunto, e ele fala sobre esse aspecto que é muito importante, porque ele diz assim, que a perfeição moral absoluta, completa, ela é impossível de ser conquistada nessa vida. Ainda que a gente busque a perfeição, e deve ser como meta, como um alvo de cada um de nós, mas ela de forma absoluta, não há como. Não há como a perfeição moral absoluta enquanto nós estamos aqui. O aperfeiçoamento, o aprimorar, ele vai, dia após dia, nós vamos sendo lapidados. Nós somos como uma pedra bruta, e o Senhor vai lapidando, vai tirando, vai removendo. A gente conhece a palavra nos confronta. Aliás, eu disse também na introdução, que esse evangelho, tanto o evangelho, principalmente a carta de João, essa epístola, é uma epístola que confronta os crentes, porque ela mostra a nossa realidade, ela mostra quem nós somos, e a necessidade de arrepender do nosso pecado e confessar o nosso pecado. Então ela confronta o homem, então ela tem essa importância, mas é preciso a gente entender, porque o perfeccionismo não é bíblico. Ninguém tem condição nesta vida de dizer que ele é perfeito moralmente, de forma absoluta, completa. Ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. A santificação é um processo gradual, e esse processo só termina na glorificação. O texto que o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 15, quando vai chegando lá pelo final, é um capítulo muito grande, extenso, lá pelos versículos 51 e 52, ele fala um pouco daquilo que será no final dos tempos. Ao soar da trombeta, ao ressoar da trombeta. Aí o versículo diz: os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí sim é um processo que só se finda na glorificação, porque lá no céu, essa carne, esse corpo de pecado que herdamos do primeiro homem não pode entrar, mas nós seremos transformados para viver uma vida eterna com Deus. Glória a Deus mesmo, porque isso é uma bênção. Que privilégio, que oportunidade.
é estar com Cristo e servir a Jesus. Mas o apóstolo João aqui, ele nos mostra como triunfar nesses 2 versículos a ser apreciado, que nós vamos fazer essa manhã. Ele nos apresenta Jesus como o advogado, o justo e a propiciação, o que nos leva a enxergá-lo como o advogado incomparável. Ele é o advogado, em primeiro lugar, ele é o advogado incomparável quanto ao seu caráter, justo, santo, perfeito. Mas antes de falar do caráter incomparável, nem ressaltar a importância do caráter de Cristo, é bom a gente ver aqui qual é a ordem de João no início. Ele vai dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para quê? Qual é a ordem aqui de Jesus? Para que não peques, para que não pequeis. Esta é a ordem de Jesus, de João aqui no início. Filhinhos amados, como eu disse, né, um termo afetuoso, com cuidado de um pai, para conduzir o filho para longe do pecado, porque nós já vimos a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, né, o pecado não confessado, aquele que esconde, ele sofre consequências no seu corpo, na sua vida, na sua família, pode destruir toda a sua trajetória. Então, o apóstolo inicia dizendo da importância de não pecar. Embora, como nós já vimos aqui o versículo 9 do capítulo anterior, né, eu citei, deve continuamente reconhecer e confessar, porque o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, só confessa quem reconheceu o seu erro. Então, embora deva continuamente reconhecer e confessar os pecados, o cristão não é impotente contra ele. Cumprir o dever da confissão não dá licença para a gente pecar ou continuar pecando. Em outras palavras, o pecado na vida do crente deve ser um acidente, não um hábito, não uma prática. É uma exceção, não pode ser uma regra. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6. Deixa marcado aí, volte às páginas da sua Bíblia, até a epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 6. Paulo vai exatamente ressaltar o que eu acabei de falar, que o pecado na vida do crente não pode ser uma prática, nós não podemos viver no pecado. O fato de nós já termos confessado Cristo, passado pelas águas, não significa que a gente nunca mais vai pecar. Como eu disse, não tem como, a moral absoluta é um processo, nós estamos sendo lapidados, moldados a cada dia, mas isso não pode ser o fato de confessar, temos a oportunidade de confessar e receber o perdão, não nos dá o direito de continuar vivendo no pecado, na prática do pecado. Isso é um acidente. Na vida do crente, na vida daquele que conheceu a verdade, é um acidente, não uma prática contínua, não um hábito. Os versículos 12 e 14 do capítulo 6 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros, a Deus como instrumento de justiça. Aí o versículo 14, ele fecha dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então o cristão, ele não é impotente contra o pecado, não podemos viver escravizado pelo pecado. Aí João então fala sobre isso: filhinhos amados, né, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas nós corremos o risco de pecar, sim ou não? Sim. E se pecar? E se acontecer de pecar? E o que diz então? Voltamos lá ao nosso texto de origem. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, aí o que João diz? Nós temos o quê? Um advogado.
Ele usa aqui, né, o termo paráclitos ou paracletos para descrever a pessoa de Jesus. E o que significa? Qual é um dos significados dessa palavra? É o advogado, é o intercessor. William Barclay, ele diz que o termo paráclitos, o advogado, ele era usado como oposição ao termo acusador. Nós temos um acusador, e é o diabo. Apocalipse 12:10, ele diz: aquele que nos acusa dia e noite diante do Senhor. O diabo vive sempre apontando o nosso erro, a nossa falha. Você fez isso, você fez aquilo. Olha, você pecou, você é isso, você é aquilo. Então, William Barclay, ele escreveu comentando acerca desse versículo, que aqui o termo paráclitos, ele é usado, ou seja, o advogado, como oposição ao termo acusador. Jesus está aqui para, enfrentar o inimigo e junto ao Pai interceder por nós. Interessante que essa palavra, esse termo, melhor dizendo, paráclitos ou paracletos, ele aparece mais 4 vezes no Novo Testamento, exatamente no 4º evangelho que foi escrito por João. E lá nas referências do capítulo 14, verso 16, 14, verso 26, capítulo 15, verso 26, capítulo 16 e verso 7, do Evangelho de João, o termo ali, paráclitos, ele é traduzido como o Consolador, literalmente o que é chamado ao lado de. O Consolador de nossas vidas. O conceito moderno dentro, dessa linha, vamos dizer assim, dessa linguagem de direito, ele é o nosso advogado de defesa. Ele está junto ao Pai, falando sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele está junto ao Pai para falar de nós, em nossa defesa, e interceder para que sejamos perdoados. Romanos 8:34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, ele é o advogado incomparável. E como eu disse, ele é o advogado incomparável quanto ao seu caráter. Ele é justo, ele é perfeito. Me chama a atenção a fala da mulher de Pilatos, mesmo que diante de doutores da lei, dos judeus, dos escribas, que conheciam acerca do Antigo Testamento, que falava acerca da vinda do Messias, da profecia, do enviado de Deus, do ungido de Deus, mas eles relutaram e fizeram de tudo para levar Jesus ao tribunal. Mas me chama a atenção a fala da mulher de Pilatos, que ela recebe uma revelação em sonhos. E quando Pilatos está exatamente no tribunal, ali sentado, como o responsável para julgar Jesus, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19, fala acerca da fala dessa mulher, que ela disse assim: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Veja, uma mulher ímpia, uma mulher que não era da linhagem. Por isso, a palavra de Deus, o próprio João escreveu, dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todo aquele que recebeu, deu o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem. E essa mulher, ela então tem um sonho, ela adverte o seu esposo, que estava ali na responsabilidade. Ela chega e diz para Pilatos: não se envolva com esse justo. Ela reconheceu. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: pois também Cristo padeceu uma vez pelo pecado de todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele é o advogado justo, santo e perfeito. O cordeiro sem mácula, o seu sangue sem mancha. Pedro também fala sobre isso na sua epístola. Então ele é o advogado perfeito, ele é o exemplo a ser seguido. Seria muito bom naqueles que exercem o ofício na advocacia, pudesse ler acerca de Jesus.
e ver qual o exemplo, quem é esse advogado. Porque dentro do que nós, infelizmente, né, temos visto em nossos dias, eu sei que a maioria, em todas as profissões, né, são pessoas de caráter, são boas pessoas. Existem bons pastores, mas também existem péssimos pastores. Assim como existem excelentes médicos, que são humanos, que primeiro têm o olhar do cuidado de salvar a vida, mas tem outros que se preocupam com seus interesses. Mas diante dos noticiários, diante de tudo que nós temos visto em nossos dias, hoje nós vemos uma separação entre a vida moral e o desempenho profissional. Muitos advogados são gigantes na tribuna, mas são nanico na sua conduta. São eloquentes, de uma oratória perfeita, capaz de impressionar a todo júri, ali num julgamento, numa sessão, ficam impressionados, né, com o seu vocabulário, com a sua oratória, ao ponto de prender a atenção e já só nas suas palavras, sem apresentar qualquer tipo de prova, já levar com a convicção com que fala, as pessoas a achar que ele está correto na defesa ali, né, do seu cliente. Mas, em compensação, a sua vida secular, né, tão vulnerável quanto a ética, quanto a sua postura, quanto não são aqueles que burlam a lei, quanto não são aqueles que subornam testemunhas, para que ele consiga ali o seu intento, ao defender a sua causa. Mas Jesus não, Jesus é o advogado perfeito, justo, ele viveu em perfeita justiça, não havia nenhuma acusação, ele levou os meus e os seus pecados, mas como Pedro disse, o justo morrendo, né, pelos injustos. Como nós lemos o texto de origem e também cantamos o hino, né, da composição do pastor Cláudio Claro, o pão da vida, Cristo levou sobre si, nesse processo de substituição, a minha culpa, a sua culpa, as nossas falhas, nossas transgressões, as nossas iniquidades estavam sobre ele, mas ele era um homem perfeito. Por isso Jesus é o advogado que nunca transigiu com o erro. Jesus, ele não veio para manipular a lei, ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei. Ele não arranjou um jeitinho, ele não veio para encontrar uma brecha na lei, para nos inocentar da culpa, mas para cumprir as exigências da lei e nos livrar da condenação do pecado. Jesus é o advogado incomparável no seu caráter, por causa disso que em tudo ele é perfeito. Não apenas nas suas palavras, mas nas suas atitudes, que é o mais importante. Mas no mundo, na advocacia, do direito humano, é normal você ver um Pilato julgando a Jesus. É normal você ver um Herodes julgando e levando à prisão João Batista, porque falava a verdade. É normal você ver os perseguidores, né? Nero, por exemplo, outro imperador que perseguiu e muito, Pedro, levou Paulo para o calabouço. É normal, no direito do homem, nessa terra, nessa justiça falho, de injustiça, é normal a gente ver Nero sendo visto como um herói e Paulo sendo decapitado. Mas Jesus não, ele é perfeito, ele é o justo advogado. Mas além de ser o advogado incomparável, no que se diz respeito ao seu caráter, ele é em segundo lugar, ele é o advogado incomparável quanto ao seu método. E me chama a atenção alguns aspectos do método que Jesus utilizou. Diferente daquilo que é normal dentro dessa área de direito. Jesus não veio para defender a nossa inocência, mas ele veio exatamente para mostrar o que? As nossas culpas.
Normalmente o advogado de defesa, o que ele faz? Não, eu preciso aqui, né, de mostrar para o juiz, para mostrar lá para as testemunhas, para aqueles que vão estar ali julgando, dando a sentença, que o meu cliente, ele é perfeito, ele é justo, ele é inocente. Mas Jesus não veio para mostrar a nossa inocência, não, ele veio para mostrar a nossa culpa. Jesus, ele não veio para mostrar as nossas virtudes, mas para apontar os nossos erros, os nossos pecados. Veja como é interessante o seu método de agir. Jesus, ele reconhece a nossa culpa, e como eu já disse aqui, lá no início, quando lemos Isaías 53, ele apresenta a sua obra vicária como base da nossa absolvição. Ou seja, ele é substituição, ele sofreu no nosso lugar. É interessante isso, né, amados irmãos? Quando o normal do advogado de defesa é mostrar que o seu cliente, né, é inocente. Mas Jesus veio mostrar as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados. E na hora de ser condenado, a ele apresenta a sua obra vicária, nesse processo de substituição. Jesus não veio para dizer que temos mérito diante dele. Nós não somos aceitos por causa das nossas obras, por aquilo que nós fazemos, mas nós somos aceitos pela obra que o próprio Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não há mérito em nós, o mérito está no amor incomparável de Deus, que deu o seu Filho para morrer por nós. Os seus métodos é interessante, como esse advogado incomparável. Jesus não veio para dizer que nós somos livres, até porque o pecado escraviza o homem. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. No tribunal de Deus não existe réu primário, bons antecedentes, ou pena comutada. Não há como substituir. Vamos aproveitar que está chegando o Natal, né? Jéssica, me ajuda aí, né? Se é isso, a pena comutada. Está chegando o Natal, vamos fazer o seguinte, ele é culpado, mas ele traz aí 5 cestas básicas, cesta de Natal, e a gente vai poder então assim, substituir, né? Então esse termo também é uma linguagem dentro do direito. Então não existe a pena comutada, não há como substituir. Você faz aqui uma caridade e os seus pecados são perdoados e você vai para o céu. Não existe mérito em nós. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por obras para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, ou seja, essa fé salvífica não vem de vós, é dom de Deus. Ok, dá para continuar. Então, os métodos é interessante. Do contrário, qualquer advogado ia fazer de tudo para nos defender e dizer que nós somos inocentes. Mas Jesus não, ele mostra a nossa culpa. Ele mostra os nossos erros. E mostra que nós não somos livres. O pecado escraviza o homem. E só há uma maneira de ser removido se nós nos arrependermos e confessar os nossos pecados. Aí, como eu já disse, o perdão é um ato legal. Aí seremos absolvidos. Só aquele que se reconhece como um pecador e confessa os seus pecados pode ser livre e salvo. Porque aquele que conhece a Cristo e conhece a Jesus Cristo e se entrega a Cristo. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele assim nos liberta. Mas os métodos dele nos surpreendem. Quem crer em Cristo, né, se torna filho. E é interessante isso, porque aquele que creu em Cristo e tem Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, agora ele não vai ter mais Deus como seu juiz, mas se quem crê se torna filho de Deus, Deus é o que agora nosso? Hein? Nosso Pai. Então não é mais o nosso juiz, é o nosso Pai. Olha a importância de você ter a Cristo como seu advogado.
Ele é advogado incomparável nos seus métodos, porque Jesus não veio para dizer que a sinceridade é o suficiente. Muitos pensam que o importante é ser sincero. Não, eu sou sincero. Pastor, às vezes eu me deparo com pessoas assim. Pastor, eu estou falando isso porque eu sou sincero. Não gostei mesmo, não gosto do irmão, então é melhor ser sincero, não gosto dessa situação. Amados, Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas ao cabo dele é caminho de morte. Não é o que eu penso, enganoso é o coração do homem. Não é a sinceridade, não é o caminho da sinceridade que vai nos levar ao céu. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é o caminho. Então não é a questão da pessoa dizer, né, da sua sinceridade. Sinceridade não é o suficiente. É preciso que a gente reconheça os nossos erros e confesse a Cristo. E o perdão, como eu disse, é um direito legal. E é interessante, como falamos na semana passada, ele não apenas perdoa, mas também purifica. Jesus, ele perdoou como aquele que paga a pena, ele paga a conta e também nos lava, removendo todas as manchas. O próprio Senhor Deus disse: dos seus pecados eu não me lembro mais. Que maravilha, gente. Essa é a ação do Cristo na nossa vida. Então a porta para o céu não é dizer que você é sincero, só Jesus é a porta, o caminho para a salvação. Um outro método interessante que Jesus utiliza é que ele não cobra os honorários. Um advogado, né, se ele se torna famoso por causa de uma causa que ele ganhou, e ganha notoriedade na mídia, né, nos meios de comunicação, o que significa? Mais caro, né? Ele cobra para defender a causa do seu cliente. Mas como eu disse, Jesus é o advogado incomparável quanto aos seus métodos, porque ele é aquele que não cobra os honorários. Ele defende a nossa causa de graça. Ele continua sendo o ser salvador, poderoso, mas Jesus, ele não cobra nada. Aliás, ele pagou tudo, já está tudo pago. Já está tudo pago. Cancelado foram os nossos escritos, cancelado foram os escritos de dívida que era contra nós. Ele pagou tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é importante também a gente ressaltar aqui, eu digo como observação, a salvação é de graça, mas ela não é barata. Como escreveu, né, Dietrich Bonhoeffer, um homem que resistiu e lutou contra o nazismo, pastor, né, que não temeu diante das ameaças, e ele costumava falar sobre esse evangelho. Ele disse: o evangelho não é uma graça barata, sem graça. Jesus pagou, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi transpassado por uma lança, Jesus foi cuspido, Jesus foi motivo de chacota, lançaram o muxoxo. Salvou os outros e não salva a si mesmo, desce dessa cruz. Você não disse que ia destruir o templo e construir em 3 dias? Cravaram uma coroa de espinho, perfuraram o seu crânio, arrancaram a sua barba, o seu rosto se tornou uma bola de carne sangrenta, ele foi humilhado, despido, ainda que as imagens colocam Jesus lá com uma fraldinha, não, ele estava ali nu, a sua vergonha aparecendo. Então não é uma graça barata, não reconhecer o pecado e não confessar, é desmerecer esse ato de amor, daquele que se humilhou e tudo suportou por mim e por você. Mas ele pagou e ele não cobra honorários. Jesus, amados irmãos, ainda quanto ao seu método, ele é o advogado incomparável, porque ele é o titular da ação, ele é o advogado único, não tem substituto, ele é o mediador entre Deus e o homem. A palavra de Deus, como está escrito em Atos 4, versículo 12, não há salvação em outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus salva. Não podemos confiar nos nossos próprios méritos, penitências, recorrer a Pedro, recorrer a Maria.
recorrer a qualquer outro intercessor. Só Jesus salva, Ele é o caminho, Ele é o único mediador. Ou você tem Jesus como titular da ação, ou então Ele não pode ser o seu advogado. Ele é o titular, Ele é o único perfeito, Ele é o único mediador. Louvado seja o teu nome, Jesus. E ainda findando aqui esse segundo aspecto desse advogado incomparável, seja quanto ao seu caráter, que é justo, e quanto ao seu método, Jesus jamais está ocupado, mas sempre está pronto para atender. Assim como o advogado famoso cobra mais caro, o advogado importante, a sua agenda está sempre cheia. Quase não tem como você contratar aquele advogado bom, esse cara aqui é bom, quando ele chega ele impressiona. Jesus, você pode procurar Ele pela manhã, à tarde, à noite, pela madrugada. Ele está sempre pronto para nos atender. Por isso Ele é perfeito, igreja. Por isso seus métodos são diferentes. Não importa a hora do dia, não importa a hora da noite, quando não são os momentos que somos surpreendidos nas madrugadas da vida, e Ele está ali à disposição para nos atender sem cobrar um tostão a mais. Porque tudo Ele já pagou, para que eu e você tivéssemos a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro e último lugar, Jesus é o advogado incomparável quanto à sua eficácia. Porque no versículo de número 2, dando continuidade aqui, ele vai dizer assim, que esse advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, verso 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender melhor o que significa isso, ou seja, a razão por Jesus ser absolutamente eficaz, porque Ele não veio apenas para estar ao nosso lado como consolador, que é literalmente ao lado de Jesus. Ele veio para estar no nosso lugar, nesse processo de substituição. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele sofreu no nosso lugar. Ele não veio apenas para falar, Ele não apenas estar junto ao Pai para falar sobre nós, para falar por nós, mas Ele veio para morrer por nós, para ser crucificado e levar as culpas. Propiciação, a palavra significa apaziguamento ou satisfação. O sacrifício de Cristo na cruz, o que nós vamos celebrar e trazer à memória, o acontecimento, o sacrifício de Jesus na cruz, satisfez as exigências. Só um minuto, por favor. Diante da lei, Jéssica vai ter que me ajudar à noite. Ok. Meu microfone. Diante da lei, tinha uma exigência. Não adianta. Aquele que era considerado, culpado, ele tinha que ser punido. Mas o que Jesus fez na cruz, Ele satisfez as exigências da santidade de Deus com respeito ao castigo do pecado. Então, propiciação é apaziguamento e satisfação. A palavra ela está ligada aos sacrifícios do Antigo Testamento. Quando se pegava um animal, sacrificava, tirava a sua vida e derramava o seu sangue. Jesus foi crucificado, morto. Ele derramou o seu sangue. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Por isso, Ele é o advogado incomparável quanto à sua eficácia. O que Ele fez é o suficiente para salvar a nossa vida. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o justo,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é o nosso fiador e substituto. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu o duro golpe da lei em nosso lugar. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra o pecado. Foi descarregado, despejado sobre ele o cálice do fel, o cálice da maldição. Como nós cantamos, ele levou sobre si as nossas maldições. A ira de Deus foi despejada sobre ele, ao ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, então, ele sofre as consequências que era para eu e você sofrermos. Ele se fez pecado por nós. A cruz é a justificação de Deus. A origem da propiciação é o amor de Deus. Como já citei aqui, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muito mais do que isso, também é a própria essência desse amor. Vire a página no capítulo 4 dessa mesma epístola, no versículo de número 10. Nós vamos ver que ele é a essência, a propiciação é a essência do amor de Deus. Versículo 10, nisto consiste o amor. O que diz? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas o quê? Mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Maravilha! A origem é o amor de Deus, a essência é esse amor que Ele ofereceu por mim, por você, miseráveis, pecadores, pobres, cego, nus, eu e você. E esse alcance, né, do seu sacrifício que Ele fez, João vai dizer, voltando ao versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo pecado do mundo inteiro. Olha a abrangência desse perdão, dessa propiciação. Ele apaziguou a ira de Deus, porque Paulo escreve isso ao Romanos dizendo que nós éramos inimigos de Deus. Havia um escrito de dívida, nós inadimplentes, Ele pagou, e Ele apaziguou a ira, Ele satisfez as exigências, foi crucificado, morto, no meu e no seu lugar, e a abrangência desse perdão, olha o alcance desse sacrifício, não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. O que João está ensinando aqui, amados, é bom também a gente ter aqui uma observação. Certamente não é, né, o universalismo, a crença que Deus vai salvar a todos. Não é sobre isso que João está falando. O sacrifício de Cristo alcançou todo mundo em extensão, para comprar para Deus o que procede de toda a tribo, de todos os povos e todas as nações. Não é mais algo exclusivo, né, aos judeus, aqueles, né, da etnia, da nação de Israel. Agora é todos os povos, tribos e nações de qualquer continente da terra, independente da sua condição social, independente se é rico, se é pobre, independente de cor, de raça, todos os povos, todas as tribos, toda a nação. Então essa extensão, nessa expansão do seu perdão, é o que diz respeito à extensão nesse sentido. Ele morreu e nos comprou para Deus. É todo mundo sem acepção de pessoas, mas não todo mundo sem exceção. A porta continua sendo estreita, o caminho continua sendo apertado. E a palavra de Deus diz que são poucos os que passam pela porta. Então, não é aqui a questão do universalismo, onde todos vão ser salvos. Todo caminho leva a Deus. Né? É a desculpa, a fala de muitos.
num certo sentido eu posso até entender que todos um dia vão comparecer diante do trono de Deus, mas só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo salva. E o seu ato, sacrifício único, perfeito, ele tem essa abrangência para salvar de todas as tribos, línguas e nações. Quando Jesus nos absorve, também é importante ressaltar que ele é a última instância. Não cabe mais nenhum recurso, não há como ter uma apelação no Supremo Pretório Divino. Quando diz está absolvido, não tem mais outro recurso. Olha o que Paulo fala, aliás, Paulo ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Romanos 8. Voltemos lá, a Bíblia, Romanos 8. Falando sobre essa questão de condenação. E eu repito aqui, quando Jesus nos absolve, ele é a última instância, não cabe mais recurso. Não tem como o diabo chegar e falar, não, eu vou recorrer porque eu tenho aqui as provas, mas o sangue de Jesus não purifica de todos e qualquer pecado, amados irmãos. Né? Como eu disse, a justificação é um ato forense. Há atos comprobatórios que diz o porquê nós somos justificados e fomos considerados inocentes. Qual é a prova? A prova é a cruz. A prova é a cruz, ali está cravado os meus e os seus pecados. Romanos 8, versículo de número 33 e 34, Paulo pergunta e ele mesmo responde dizendo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por quem, igreja? Por nós. Então não tem mais nenhum recurso, não há nenhuma apelação ao Supremo Pretório, está consumado, tetelestai, está consumado, o preço foi pago, igreja. Por isso que eu disse também que João, no Evangelho, ele escreve para que o descrente conheça. Esses sinais foram para que creiam que Jesus é o Messias. A carta ele escreve para afirmar que o crente já está salvo em Jesus Cristo. É a nossa garantia. O preço foi pago, está consumado, igreja. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso eu deixo aqui então uma advertência. Preste atenção nisso. Que bom que hoje você tenha Ele como seu advogado. Porque lá na frente, amanhã, Ele pode ser o seu juiz. Quem não recebe agora Jesus como advogado, enfrentá-lo-á implacavelmente como juiz. Atos 17. Está em Romanos aí, volta um livro. Atos 17. A importância de hoje, você que ouve a palavra, nós que estamos aqui, de ter Ele como, o titular da ação, porque não precisa de intermediário, de mediador, de ter como seu advogado. A importância que se hoje você tê-lo como seu advogado, amanhã você não precisa de enfrentá-lo como juiz. Mas se hoje você não tê-lo como seu advogado, amanhã você pode sofrer as consequências de ter ele te julgando. Atos 17, versículo 30, diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Receba hoje Ele como seu advogado, amados. Porque lá na frente, Ele será um implacável juiz. Todos, como eu disse, terão que comparecer diante do tribunal justo de Deus. Não haverá revelia.
né, outro termo dentro do direito, não haverá como dizer assim, eu não pude ir, eu não posso, né, teve uma desculpa, eu estou aqui com um atestado médico, olha só, então eu estou justificando a minha ausência. Não, você não vai ter, eu não vou ter escolha, não haverá revelia, todos terão que comparecer diante do tribunal, e seremos julgados. Mas é preciso que hoje eu e você façamos dele o nosso advogado. Por quê? A justiça de Jesus está ao nosso lado, pois a justiça de Deus nele é a nossa justiça. A justiça de Deus nele, qual foi a justiça de Deus em Jesus? Ele sofreu as consequências, ele foi punido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a importância de ter Jesus ao nosso lado, porque a justiça de Jesus está conosco, e a justiça de Deus nele é a nossa justiça. Eu concluo essa reflexão de hoje com a fala, né, do grande responsável, né, que acabou ganhando notoriedade pela reforma protestante, Martinho Lutero. Falando sobre esses versos, assim disse Lutero, abre aspas, logo, este texto deve ser pintado com letras de ouro e escrita no coração. Por isso, devereis pensar e dizer, Cristo, somente Cristo, sei que é o único advogado, consolador, mediador, e não duvido que sejas para mim. Conclui então Lutero, atenho-me firmemente com o coração a isso e creio. E que você creia, ele é o advogado incomparável. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, no nome de Jesus. Feche seus olhos e curva a sua cabeça, os produtores, por favor. Glória a Deus. Pai amado, continue falando ao nosso coração. Muito obrigado pela tua palavra. Eu digo continue falando porque a ceia ela é uma pregação viva, Senhor. Eu creio nisso. Porque quando nós participamos do pão que simboliza o corpo, quando nós participamos do cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, nós estamos trazendo exatamente à memória essas afirmações. Nós estamos falando daquilo que Cristo fez. Ele pagou a conta, ele cancelou o escrito de dívida, o seu sangue perdoa e purifica, fala da eficácia, fala dos seus métodos que não veio para mostrar a nossa inocência, mostrar que nós não temos erro, não, mostrou o nosso erro, na oportunidade de nós confessarmos o nosso pecado e sermos absolvidos, recebendo o perdão, que é um ato legal. Então continue falando ao nosso coração, por intermédio da pregação viva que é a ceia, mas também, ó Deus, muito obrigado por essa palavra que nos instrui, que nos fala acerca desse outro atributo de Jesus Cristo, o advogado incomparável. Nós te louvamos, nós te agradecemos, e que essa palavra produza fé, porque a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus ao nosso coração, para assim nos mantermos firmes em nossa jornada e em nossa caminhada, prosseguindo e olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Muito obrigado. Amém e amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Ok? Tá bom. Eu vou pedir, irmãos, licença, né? Porque eu recebi aqui o comunicado. Falta 15 minutos para as 11. E meu tio vai ser sepultado 11 horas. Como é aqui ao lado da capela, eu vou ver se eu consigo pelo menos dar ali, né, o adeus e dar um abraço nos meus primos. Eu vou pedir ao diácono Sebastião que assuma e possa estar conduzindo esse momento da ceia, né? Logo mais estarei aqui pregando essa mesma mensagem. No final, o Tião também vai estar orando, né, dando o consolo para a família. Eu tinha a expectativa que fosse um pouquinho mais tarde, mas como é 11 horas, eu preciso de lá dar atenção à minha mãe, à família. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Então, amados, esse é o momento
momento marcante em nossa vida, a participação da ceia do Senhor. Assim como o Senhor disse, ao instituir a ceia, Ele diz, fazei isto em memória de mim. Então é um momento que quando participamos, nós trazemos à memória, a lembrança da trajetória de Cristo, todo o seu sofrimento ali naquela cruz, sabendo que nada foi em vão, mas ali se cumpria o plano de Deus para a nossa salvação. Assim como tem sido anunciado nesse dia. Não foi por nenhum mérito, porque não havia em nós nenhuma condição de salvação, senão através do sangue de Cristo na cruz. Então Jesus, quando foi enviado à cruz, Ele veio já com este propósito, viveu entre os homens, sofreu toda sorte de humilhação, foi tentado, porém Ele não pecou, e ali Ele foi levado à cruz, para que todos os nossos pecados ali fossem cravados naquela cruz. A partir daquele momento, já nos momentos finais, no seu momento final de vida, nos últimos suspiros, Jesus lhes disse, está consumado. Ali foi o momento crucial da nossa grande vitória, porque ali se cumpriu o plano de Deus, para que todos nós tivéssemos direito à salvação. E Ele disse aos discípulos, quando Ele reuniu a mesa para instituir a Santa Ceia, Ele ali, ao partir o pão, Ele abençoou, deu graças e disse, esse é o meu corpo que será dado por vós. Ele não disse ali, é um pedaço do meu corpo, mas Ele disse, esse é o meu corpo que será dado por vós. E de mesma forma abençoou o cálice, e disse, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Jesus estava ali consciente de que iria passar pela cruz. Ele não foi surpreendido, mas ali Ele levou até o fim, para que se cumprisse então a vontade de Deus em pagar pelos nossos pecados, através do sangue do seu Filho unigênito. E assim então se cumpriu o plano de Deus. Vamos, vira os elementos para cá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade, este momento, ó Deus, de poder assentar à mesa e participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É um momento crucial em nossa vida. É como se nós estivéssemos numa renovação de aliança, no entendimento de que aquilo que foi feito ali na cruz, foi para o nosso bem maior, que é para que tivéssemos então a salvação. Então Jesus veio e pagou o preço, e hoje nós nos alegramos, ao participar da ceia do Senhor, trazemos à memória todo o sofrimento, toda a angústia que foi ali na cruz, mas entendemos que tudo ali foi com um propósito, para nos salvar. Então, neste momento, onde iremos participar da ceia, eu quero aqui abençoar esses elementos, que é o momento que ao tocarem nesses elementos, ao ingerirem cada um deles, seja eles abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis servir, amados. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido Senhor, pelos cravos
me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, esse é o momento onde nós voltamos ao o nosso entendimento, a nossa mente para Cristo na cruz. Momento marcante, um momento diferencial para a nossa vida. Porque ali se cumpriu o plano de Deus. E como o Senhor disse na instituição da ceia, fazei sempre em memória de mim. Aqui nós trazemos a memória de tudo aquilo que ocorreu, toda aquela angústia e o sofrimento de Cristo. Mas ali estava se cumprindo com o plano de Deus, por um objetivo grandioso, que era a salvação da humanidade. Porque esse é o desejo do Senhor, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado por nos proporcionar esse momento tão grandioso, quando nós reunimos, oh Deus, na tua mesa, e participamos assim da ceia do Senhor. Pode erguer o pão, amados. Disse o Senhor, ali juntamente com seus discípulos, quando ele parte o pão, ele dá aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Naquele momento, os discípulos até não entendiam muito bem, mas o Senhor ali falava da sua morte e da ressurreição. Embora o Senhor já tivesse anunciado por várias vezes a respeito da morte e ressurreição, muitos ainda não compreendiam. E ali então, ele usa o pão como um símbolo, dizendo: esse é o meu corpo que será dado por vós. E ele disse aos discípulos: tomai e comei em memória de mim. Pode comer o pão, amados. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos proporcionar esse momento, Senhor, de estar à tua mesa. Senhor, nós nos alegramos em tantos momentos de união, de confraternização,
momentos de alegria, onde nós nos ajuntamos para celebrar datas como um aniversário, um casamento e tantas outras festividades. Mas nada se compara a uma reunião para participar da mesa do Senhor. Ô Senhor, o Senhor tem nos proporcionado, tem nos dado essa condição de estar na tua casa nesta manhã, reunidos neste momento para participar do corpo e sangue do Senhor. Oh Deus, obrigado Deus, obrigado Senhor, louvado seja Deus. Pedir aos irmãos para nos colocar de pé. E o Senhor, de mesma forma, Ele pega o cálice, abençoou e disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Ali o Senhor instituía a nova aliança no seu sangue, substituindo então a velha Páscoa como um símbolo da liberdade do povo de Israel. Mas agora o Senhor veio derramar seu próprio sangue, um sangue inocente, um sangue sem pecado, mas ali levava todos os nossos pecados, que através do teu sangue derramado naquela cruz, seríamos livres, seriam a conta paga de algo que nós jamais poderíamos pagar. Mas o Senhor veio para cumprir com esse plano de Deus, um plano que nos deu o direito e o acesso livre aos santos dos santos. No momento final, quando o Senhor disse: está consumado, naquele momento o véu se abriu de cima a baixo, nos deu esse acesso livre, para que nós possamos louvar a Deus em todo o tempo, e nos sentimos ali, ó Deus, como alguém privilegiado por esse grande troféu, por essa grande vitória, uma vitória que nós conseguimos não pelos nossos méritos, mas pela graça e a misericórdia do Senhor. E ali Ele derrama seu sangue, nos dando essa condição de salvos. E como o Senhor disse aos discípulos: fazei em memória de mim. Então aqui nós nos alegramos hoje na presença do Senhor, porque hoje nós participamos da ceia, sabendo que o Senhor, Ele ressuscitou no terceiro dia, e Ele vive e viverá eternamente. Então o Senhor disse ali aos seus discípulos: tomai e bebei em memória de mim. Podeis tomar o cálice, amados. Oh Deus, aleluia, oh glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado meu Deus, porque assim o Senhor tem nos proporcionado, Deus, esse grande momento. Nos sentimos, ó Pai, renovado, fortalecido, porque esses elementos não são físicos, mas sim espiritual. E cada um dos teus filhos, cada um de nós, ao participarmos dessa ceia do Senhor, possamos nos tornar ainda mais fortalecidos no Senhor. Obrigado, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por este momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar orando, antes da gente encerrar, né? Temos aí a questão da família e do pastor, né, que perdeu um membro da sua família, por isso o pastor tem saído agora para esse sepultamento, e vamos estar, então, orando pela família. A família está enlutada, momento de dor, mas nós temos um Senhor, o nosso Deus, que é o Consolador,
que Ele possa consolar a família. Amado Deus, soberano Pai, pedimos a Ti, Senhor Deus, o consolo, ó Deus, para a família, né, da irmã Nilda, Claudeci, a família do pastor Bernadette e os demais membros dessa família, que neste momento se encontra, Pai, lutada pela essa perca, mas ao mesmo tempo, Deus, tendo a ciência de que o Senhor está cuidando, o Senhor é o consolador, que o Senhor console, ó Pai, os corações, em nome de Jesus. Também, ó Deus, queremos orar pela irmã, pela Bárbara, né, pedido da mãe Marlene, que está no Rio, né, fazendo a prova, e que o Senhor possa trazer à mente, né, a respeito de tudo que ela tem estudado, tem se preparado, para que neste momento ela sinta-se tranquila e possa realizar uma prova bem, para que seja bem sucedida, diante daquilo que ela tem estudado e se preparado. Então, abençoa ela, Senhor Deus, e guarda, livra, Senhor Deus, de todo mal, no trajeto de ida e de volta, que ela possa estar guardada e protegida pelo Senhor. Então, assim, ó Pai, nós oramos, entregamos diante de Ti, e peço a Ti, Senhor Deus, pelo nosso retorno aos nossos lares, que o Senhor nos leve em segurança, nos dê um final de dia abençoado e guardado pelo Senhor, e que logo mais, às 19 horas, possamos estar novamente aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, vão em paz, que Deus abençoe, rica e abundantemente. Até logo mais, às 19 horas.